Silence, Earthling! My name is Darth Vader. Difícil encontrar alguém que não curta pelo menos um grande filme de ficção científica, até porque há filmes do gênero que são literalmente geniais, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Para compor a nossa lista, a gente deu aquela conferida em vários sites de críticas e classificação do público, então fica ligado e confere aí quais filmes estão entre aqueles considerados mesmo os melhores quando o assunto é ficção científica. A civilization that's evolved past the four dimensions we know. Sim, seria bem difícil falar de ficção científica e não citar um dos filmes da saga Skywalker. Com certeza uma franquia que marcou a história do cinema de ficção científica, Star Wars revolucionou o cenário em termos de efeitos especiais e roteiro. Quem aí já tinha ouvido falar em uma série de filmes que começa pelo episódio 4? Mas escolhido para essa lista foi, na verdade, o episódio 5, aclamado O Império Contra-Ataca. Lançado em 1980, o segundo filme de uma saga que estava apenas começando, trouxe mais uma vez Luke Skywalker, Princesa Leia e Han Solo em sua batalha contra o Império Galáctico de Darth Vader. O Império Contra-Ataca teve provavelmente alguns dos momentos mais marcantes da saga. Nós conhecemos o Yoda, vemos o treinamento de Luke para dominar a força, vemos o início do romance entre Han Solo e Leia, somos apresentados ao Lando Calrissian, vemos Han Solo sendo congelado em carbonita e conhecemos Boba Fett. E claro, tem essa cena aí, né? No, I am your father. Em 2008, o filme ficou em terceiro lugar na lista dos 500 melhores filmes de todos os tempos da revista Empire. Além de ter sido a maior bilheteria de 1980, o longa foi considerado culturalmente, historicamente e esteticamente significante pelo National Film Registry dos Estados Unidos. Outro filme que conquistou seu lugar como clássico atemporal foi De Volta para o Futuro. Parte integral do universo geek e fonte de várias das referências desse meio, o longa nos apresentou a Marty McFly, um adolescente que volta 30 anos no tempo. Com a ajuda de um cientista, o McFly viaja de 1985 para 1955. O problema é que o cara acaba conhecendo seus pais ainda adolescentes e sua mãe acidentalmente se interessa romanticamente pelo próprio filho. Agora Marty precisa consertar esse dano ou sua própria existência está em risco. Science fiction theater. O filme foi a maior bilheteria de 1985 e ganhou prêmios como o Hugo Awards e o Saturn Awards, além de ter sido indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro. Em 2008, a American Film Institute reconheceu o longa como o 10º melhor filme de ficção científica americano. Depois do sucesso do primeiro, foram produzidas ainda outras 2 sequências, uma série de desenhos animados, brinquedos temáticos em parques de diversões e vários jogos de videogame. Junte ficção científica em Christopher Nolan e você já sabe que vem por aí um filme complexo e com um roteiro bem trabalhado. Mas Interestelar ultrapassou alguns limites. Para se ter uma ideia, na época do seu lançamento, alguns cinemas americanos chegaram a oferecer ingressos gratuitos para as pessoas que quisessem rever o filme na tentativa de compreender toda a trama. O longa se passa em um momento da história humana em que pragas e outros problemas fizeram a civilização retornar aos tempos de sociedade agrária. Cooper, que é um ex-piloto da NASA, e sua filha descobrem que um suposto fantasma, entre aspas, em um dos quartos de sua casa era na verdade uma espécie de inteligência desconhecida que estava mandando mensagens codificadas por meio da radiação gravitacional, passando coordenadas em binário. Tá acompanhando, não é? It's not Morse, Murphy. It's binary. Thick as 1, thin as 0. Tentando resumir a história, Cooper acaba partindo em uma missão espacial para recuperar os dados de 3 astronautas que descobriram 3 planetas diferentes com condições que poderiam possibilitar a sobrevivência humana, que estava ameaçada aqui no planeta Terra. The last people to starve will be the first to suffocate. And your daughter's generation will be the last to survive on Earth.
Buracos negros, tesserato extradimensional, diferentes planetas e dimensões são alguns dos pontos abordados durante a viagem espacial. Mas a trama se complica bem mais, só não vamos te dar spoiler por aqui, não é? Mas Interestelar é com certeza um filme que garantiu seu lugar na história do cinema de ficção científica. Everybody ready to say goodbye to our solar system? To our galaxy? Falar de ficção científica e deixar Matrix de fora seria quase um crime. Isso porque o filme fez uma verdadeira revolução na época que foi lançado em termos de roteiro e efeitos em um longa do gênero. Extremamente audacioso, Matrix revela que o mundo em que vivemos é apenas uma realidade simulada chamada de Matrix, e tudo foi criado por máquinas sencientes para controlar a humanidade em um futuro distópico no qual o mundo já não é como um dia o conhecemos. Fora da Matrix, porém, comunidades que conseguiram sua liberdade lutam para vencer as máquinas. E nesse contexto conhecemos o hacker Neo, que acaba sendo encontrado por Morpheus e que lhe dá a escolha de descobrir o que é a Matrix. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Neo precisa se adaptar à nova realidade ao mesmo tempo em que se prepara para lutar contra os inimigos. Mas tudo bem, gente, porque nesse futuro você liga esse USB estranho aí na sua cabeça e pronto, já sabe lutar Kung Fu, pilotar helicópteros e etc. Ok, ainda assim não é fácil, mas não vamos dar mais spoiler caso você vive em uma caverna e nunca tenha visto o filme. Matrix marcou época em sua ficção científica cheia de referências religiosas e filosóficas, e vale muito conferir. Olha o Nolan aí de novo. Consequentemente, olha uma trama extremamente complexa aí de novo. Em A Origem, conhecemos um grupo de ladrões que fazem seus golpes por meio de invasões nos sonhos das suas vítimas. Sim, nos sonhos. Esse grupo achou uma forma de invadir o subconsciente de outras pessoas, sendo capaz de roubar informações como senhas de cofres ou até mesmo de inserir ideias nas cabeças das pessoas. You've actually been trained for this, Mr. Fisher. Pay attention to the strangeness of the weather, the shift in gravity. None of this is real. You're in a dream. Dependendo do objetivo, é preciso descer mais camadas de sonhos. Sabe quando você tá sonhando e acha que acordou, mas na verdade é seguia sonhando e de repente acorda de fato? Bem, isso são as chamadas camadas dos sonhos. Para inserir uma informação em sua próxima vítima, o grupo precisa ir ainda mais longe, mas isso oferece alguns riscos. Viver nesse universo pode fazê-los não saber mais o que é e o que não é um sonho. E o principal risco é que, para sair dos sonhos das outras pessoas, é preciso morrer nesse subconsciente. Mas e se você não tiver mais os sonhos e não se der conta disso? That way when you look at your totem, you know beyond a doubt that you're not in someone else's dream. A Origem foi indicada a 8 Oscars e ganhou em 4 categorias: melhores efeitos especiais, melhor edição de som, melhor mixagem de som e melhor fotografia. How do I drop you without gravity? Já falamos de Exterminador do Futuro 2 aqui no canal quando fizemos a nossa lista de filmes de ação. Lembra? Vou deixar o card aqui em cima para quem ainda não conferiu. Mas é impossível deixarmos o longa de fora da lista de ficção científica porque ele também fez história para o cinema do gênero. I'll be back. O filme que trouxe de volta o exterminador de Arnold Schwarzenegger, Sarah Connor e seu filho John, de 10 anos, depois dos acontecimentos do primeiro longa, revolucionou o cinema ao usar pela primeira vez a captura de movimento natural em um personagem feito pelo computador. A sequência foi a primeira das muitas gigantescas produções de James Cameron. Lembra do Cameron? O cara que fez aqueles filminhos básicos, como o Titanic e o Avatar? Esse mesmo. O filme ganhou 4 Oscars e é considerado até hoje uma das melhores sequências do cinema e um dos melhores filmes de ficção científica e ação, tanto pelo público como por organizações especializadas, como é o caso do American Film Institute. Hasta la vista, baby. Lunar é um filme talvez um pouco menos conhecido do que os outros que incluímos aqui nessa lista. Esse longa é um misto de ficção científica e drama e que acompanha um homem em crise existencial próximo ao final de uma missão de 3 anos para minerar hélio na Lua. Na companhia apenas do robô-computador Gertie, ele recebe mensagens de sua família até que um defeito impede as transmissões ao vivo. Signal failure on long-range comms.
E para completar, seu sentimento de paranoia é agravado quando ele descobre que existe um clone seu na superfície lunar. I'm the original Sam! I'm Sam fucking Bell! Me! Whoa. Me! O filme foi apresentado no Festival Sundance em 2009 e ganhou prêmios como o BAFTA e vários outros de diferentes festivais pela Europa. Sim, tem ficção científica pra criançada também, mas o WALL-E é desses filmes que com uma mensagem tão importante é super válido pros pequeninos e pros adultos. A trama nos apresenta o robô WALL-E, que é criado para limpar a Terra, que no ano de 2805 está coberta de lixo. Durante seu trabalho ele acaba encontrando o robô Eva. E já sabe, né? O WALL-E ficou todo apaixonado pela Eva, e não vou mentir, é um dos romances mais fofos dos filmes. A Eva tem a missão de encontrar pelo menos uma planta viva na superfície da Terra. E quando o WALL-E ajuda nisso, os dois partem para Axion, uma gigante nave estelar onde a humanidade vive atualmente. E lá os humanos vivem dependentes da tecnologia e estão todos obesos e perderam massa óssea por causa do seu sedentarismo. But I'm sure a few laps around the ship's jogging track will get you back in shape in no time. O que parece apenas um filme infantil traz a discussão sobre a destruição humana na Terra, sobre os extremos da tecnologia e sobre a importância do contato humano, entre outros debates importantes. O WALL-E venceu o Globo de Ouro e o Hugo Awards e o Oscar de melhor animação. Além disso, teve na revista Times como um dos melhores filmes da década. Não é pouca coisa. WALL-E. Eva. Minority Report se passa no ano de 2054, quando a polícia de Washington já é capaz de evitar os crimes a partir de previsões feitas pelos chamados Precogs. São 3 seres humanos que passaram por mutações para adquirir essa habilidade especial de ter visões do futuro. Os supostos assassinos então são presos em uma realidade virtual feliz. Look at them. Look at how peaceful they all seem. Em certo momento, os Precogs preveem que o detetive John Arderton, que é vivido pelo Tom Cruise, iria matar um homem chamado Leo Crow. Sem sequer conhecer a suposta vítima, o detetive foge quando a polícia tenta caçá-lo. Nesse caminho, ele tenta adquirir o que chamam de relatório minoritário, uma previsão diferente que apenas um dos Precogs é capaz de fazer. E há muitos segredos escondidos por trás do sistema. Com direção de Steven Spielberg, Minority Report foi um dos filmes mais bem avaliados de 2002 e na época recebeu uma indicação ao Oscar e 11 aos Saturn Awards. Em um momento de grandes tecnologias, um solitário escritor desenvolve uma relação pessoal com uma assistente virtual de computador, semelhante a Siri do iOS ou a Cortana da Microsoft. Essa assistente se diferencia por uma coisa: ela é uma entidade intuitiva e sensível, funcionalidade que muito se aproxima de uma personalidade humana. I can understand how the limited perspective of an unartificial mind would perceive it that way. You'll get used to it. Theodore fica então completamente apaixonado em uma relação mais íntima do que qualquer outra que ele já chegou a ter com pessoas de verdade. Keep going. Keep going. And stop. Now walk forward. Protagonizado pelo brilhante Joaquin Phoenix, Her foi eleito o melhor filme de 2013 pelo National Board of Review. Ganhou o Globo de Ouro e o Oscar de melhor roteiro. E mesmo sendo um filme de drama e romance, também é reconhecido como uma produção de ficção científica. Well, I was thinking we don't really have any photographs of us, and I thought this song could be like a photograph. Captures us in this moment in our lives together. E aí, aficionados, concorda com a nossa lista? Tem mais algum filme de ficção científica que você queria indicar e ver aqui no nosso Top 10? Então conta pra gente aí nos comentários. Até a próxima e um abraço!